Vocês já assistiram aquele filme O Lenhador, de 2004? O filme ele conta a história de um homem que ele sai da cadeia, sai da prisão, depois de ele ter pago por um crime que ele cometeu. E no enredo do filme, a história do filme, é essa luta dele para ele não reincidir, para ele não voltar a cometer o mesmo crime. Então sejam bem-vindos ao canal Psicoalidade, Informações e Reflexões. Meu nome é Fernando Rodrigues Greco, eu sou psicólogo e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E hoje eu vou fazer uma análise sobre esse filme. Bom, para começar, qual foi o crime que esse rapaz cometeu? Foi um abuso sexual infantil. Esse rapaz, ele tem o que na psiquiatria é chamado de transtorno pedofílico, que a gente conhece mais como pedofilia, que eu já até fiz um vídeo anterior sobre isso, explicando o que é, os tipos de tratamento. Então, esse rapaz, ele cometeu esse crime, foi preso, sai da prisão, e aí ele tem uma dificuldade muito grande para se inserir novamente na sociedade. Primeiro pelos próprios conflitos internos, pela vergonha, pela culpa, pela questão dele tentar lidar com esses impulsos sem que ele tenha novamente um comportamento, agir sobre esses impulsos. E ao mesmo tempo tem a vergonha, tem o isolamento, tem o preconceito, a discriminação da sociedade. Então o filme ele fala sobre essa luta interna desse homem que ficou preso por um tempo e que agora precisa reconstruir a vida. E o quanto que é difícil para ele lidar com todo esse sofrimento, todo esse conflito interno, esses conflitos internos que ele tem. Uma coisa que é importante, assim, quando a gente fala sobre transtorno pedofílico, sobre pedofilia, né, a gente precisa deixar muito claro que nem toda pessoa que tem esse transtorno, ela vai cometer o crime, ela vai cometer o abuso sexual. Tá? Nem todo abusador sexual é pedófilo, vai ter esse transtorno. Inclusive, na maioria das vezes eles não têm, tá? Porque para se ter esse transtorno, a pessoa ela precisa preencher uma série de critérios, né, que eles estão disponíveis nos manuais de classificação de transtornos mentais, que é o CID-11, o DSM-5. Então, geralmente, quem tem esse transtorno, a pessoa ela tem um sofrimento muito grande, porque ela tem consciência de que é inadequado, de que é um crime, de que é errado, só que ela não consegue controlar esses pensamentos e esse desejo. Tá? Muitas vezes ela consegue controlar o comportamento e não cometer o crime de abusar, né? De chegar a abusar de uma criança. Né? Mas isso custa muito para ela, é um sacrifício, é um esforço imenso. E ela precisa urgente de um tratamento, buscar uma ajuda, tomar medicação, fazer uma psicoterapia. Então, voltando para o filme, o rapaz ele vive todo esse conflito. Então, o filme é baseado nesse sofrimento dele, nessa luta dele para se reinserir na sociedade, para voltar a ter uma vida normal, tendo que lidar com esse passado, com essa culpa, com essa vergonha, com esse medo de ser rejeitado, de ser discriminado. E uma pergunta, uma reflexão que ela é muito importante que esse filme deixa é: será que é possível realmente a pessoa não reincidir ao crime? A pessoa não voltar a ter esse tipo de comportamento? Né? E a resposta é que sim, desde que a pessoa ela procure um tratamento adequado, ela precisa ser sempre acompanhada, precisa estar fazendo uma psicoterapia, precisa tomar medicações para que ela consiga controlar esses impulsos,
sofrer menos para controlar esses impulsos. Porque não é fácil de qualquer jeito, tá? Mas a medicação ajuda muito a dar uma controlada, a dar uma amenizada nesses desejos, a diminuir a libido, né? Hoje em dia também se fala muito, principalmente para predadores sexuais, para abusadores sexuais, de castração química, para que a pessoa não volte a ter esse tipo de comportamento. Então o objetivo aqui do vídeo é trazer informações, né? Fazendo uma análise desse filme, que eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, para ter um pouco mais de conhecimento sobre o tema, apesar de ser um filme desconfortável, um filme bem denso, um filme que causa uma certa ansiedade, uma certa angústia, como eu falei, um desconforto, né? Porque é muito difícil a gente lidar com isso, a gente lidar com abuso sexual infantil, a gente lidar com esse conhecimento sobre esse tipo de transtorno, né? Porque é muito difícil para quem não tem, para nós que não temos esse transtorno, a gente entender como que uma pessoa pode sentir desejo sexual por uma criança. Uma coisa que assim é extremamente absurda, inconcebível, né? Só que a pessoa que tem esse transtorno, ela não consegue controlar, é uma doença, e ela precisa de tratamento, né? E ela precisa ter uma rede de apoio para que ela se desenvolva melhor, progrida melhor com o tratamento, para que ela consiga ter uma vida o mais normal possível, principalmente sem cometer o crime, sem cometer o abuso. Porque existem também as comorbidades. A pessoa que tem esse tipo de transtorno, muitas vezes elas podem desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, uso ou abuso de substâncias. Tudo isso para ela lidar com esse conflito interno, com esse sofrimento. Então aqui hoje a proposta não é jamais justificar esse tipo de comportamento. Não é um comportamento que tem justificativa, que tem desculpa, não. Né? É um comportamento que é criminoso, o abuso sexual no caso, é um comportamento que é criminoso, que ele tem que ser punido, né? Mas não a pessoa que tem o transtorno e que se controla para não cometer esse tipo de crime. Tá? Então a gente precisa diferenciar, mais uma vez, a pessoa que tem o transtorno pedofílico de um abusador sexual. Nem toda pessoa que tem o transtorno pedofílico, a pedofilia, ela vai cometer o crime, ela vai ter o comportamento de aliciar uma criança. Mas, no caso dos abusadores sexuais, eles vão ter esse tipo de comportamento com frequência, dificilmente eles vão parar, principalmente sem um tratamento adequado ou se eles não forem presos. Então o objetivo aqui é informar, não justificar, né? E é entender que existe uma diferença entre o transtorno, a doença e o comportamento criminoso. Tá? São duas coisas completamente diferentes. Até mesmo porque nem todos que têm esse comportamento criminoso preenchem os critérios de um transtorno pedofílico. Nem sempre eles são pedófilos mesmo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que tenha ficado bem claro como funciona a cabeça, como é que funciona a parte emocional, a parte psicológica, o sofrimento que isso traz para a pessoa que sofre com isso, que tem esse transtorno. E se vocês tiverem oportunidade, assistam esse filme. É um filme muito bom, apesar de ser um filme difícil de digerir, né? Assim como todos os filmes que falam sobre abuso sexual infantil. Mas a melhor forma da gente prevenir algo é o conhecimento. Então, esse é meu objetivo aqui com o vídeo, é passar esse conhecimento para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Se vocês gostarem do vídeo,
Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam aqui no canal para não perderem os próximos vídeos e até a próxima.